Epílogo. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolom ângulo na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Uraricuera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar nada da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem que podia saber do herói? Agora, os manos virados na sombra leprosa eram a segunda cabeça do pai do urubu e Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Iraricoera. Uma feita, um homem foi lá. Era madrugadinha e véi mandara as filhas visar o passe das estrelas. O deserto tamanho matava os peixes e os passarinhos de pavor, e a própria natureza desmaiara e caíra num gesto largado, por aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanhão dos paus no espaço. De repente, no peito doendo do homem, caiu uma voz da ramaria. Culpac, pac, pac, culpac, pac, pac. O homem ficou frio de susto, feito piá. Então veio brisando um guanumbi e boliboliu no beiço do homem. Bilo, 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 lá, teteia. E subiu apressado para as árvores. O homem, seguindo o voo do guanumbi, olhou para cima. Puxa a rama, boi. O beija-flor se riu e escafedeu. Então, o homem descobriu na ramaria um papagaio verde de bico doirado espiando para ele. Falou: Dá o pé, papagaio. O papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanheiraram. Então, o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto e que era caxiri, com mel de pau, que era boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato. A tribo se acabara. A família virara sombras. A maloca ruíra, minada pelas saúvas, e Macunaíma subira para o céu. Porém, ficara o Aruaí, do séquito daqueles tempos de dantes, em que o herói fora o grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do Uriracuera, preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, o herói de nossa gente. Tem mais não. Dossiê. Primeiro prefácio. Este livro carece de umas explicações para não iludir nem desiludir os outros. Macunaíma não é símbolo, nem se tome os casos dele por enigmas ou fábulas. É um livro de férias, escrito no meio de mangas, abacaxis e cigarras de araraquara, um brinquedo. Entre alusões, sem malvadeza ou sequência, desfatiguei o espírito nesse capoeirão da fantasia, onde a gente não escuta as proibições, os temores, os sustos da ciência ou da realidade, apitos dos polícias, breques por engraxar. Porém, imagino que, como todos os outros, o meu brinquedo foi útil. Me diverti mostrando talvez tesouros em que ninguém não pensava mais. O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entidade nacional dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa, me parece que certa. O brasileiro não tem caráter.
Pode ser que alguém já tenha falado isso antes de mim, porém, a minha conclusão é uma novidade para mim, porque tirada da minha experiência pessoal. E com a palavra caráter, não determino apenas uma realidade moral, não. Em vez, entendo a entidade psíquica permanente, se manifestando por tudo, nos costumes, na ação exterior, no sentimento, na língua, na história, na andadura, tanto no bem como no mal. O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria, nem consciência tradicional. Os franceses têm caráter e assim os jurubas e os mexicanos. Seja porque civilização própria, perigo iminente ou consciências de séculos tenha auxiliado, o certo é que esses uns têm caráter. Brasileiro, não. Está que nem o rapaz de 20 anos. A gente mais ou menos pode perceber tendências gerais, mas ainda não é tempo de afirmar coisa alguma. Dessa falta de caráter psicológico, creio otimistamente, deriva a nossa falta de caráter moral. Daí, nossa gatunagem sem esperteza. A honradez elástica, a elasticidade da nossa honradez, o desapreço à cultura verdadeira, o improviso, a falta de senso étnico nas famílias e, sobretudo, uma existência improvisada no expediente, enquanto a ilusão imaginosa feito Colombo de figura de proa busca com olhos eloquentes na terra um Eldorado que não pode existir mesmo, entre panos de chãos e climas igualmente bons e ruins, dificuldades macotas que só a franqueza de aceitar a realidade poderia atravessar. É feio. Pois, quando matutava nessas coisas, topei com Macunaíma no alemão de Koch Kronberg. E Macunaíma é um herói surpreendentemente sem caráter. Gozei. Vivi de perto o ciclo das façanhas dele. Eram poucas. Ainda por cima, a história da moça deu um enxerto cantado para outro livro mais sofrido, Tempo da Maria. Então veio vindo a ideia de aproveitar para um romancinho, mais outras lendas, casos, brinquedos, costumes brasileiros ou afeiçoados no Brasil. Gastei muito pouca invenção neste poema fácil de escrever. Quanto ao estilo, empreguei essa fala simples, tão sonorizada, música mesmo, por causa das repetições que é costume dos livros religiosos e dos contos estagnados no rapsodismo popular. Foi para afastarem de minha estrada essas gentes que compram livros pornográficos por causa da pornografia. Ora, se é certo que meu livro possui, além de sensualidade, cheirando alguma pornografia, e mesmo coprolalia, não haverá quem conteste o valor calmante do brometo de meu estilo, aqui de um estilo assim. Não podia tirar a documentação obscena das lendas. Uma coisa que não me surpreende, porém, ativa meus pensamentos, é que, em geral, essas literaturas rapsódicas e religiosas são frequentemente pornográficas e, em geral, sensuais. Não careço de citar exemplos. Ora, uma pornografia desorganizada é também da cotidianidade nacional. Paulo Prado, espírito sutil para quem dedico este livro, vai salientar isso numa obra de que aproveito-me antecipadamente. E se põe a reparo que falei em pornografia desorganizada, porque os alemães científicos, os franceses de sociedade, os gregos filosóficos, os indianos especialistas, os turcos poéticos, etc., existiram e existem. Nós sabemos. A pornografia, entre eles, possui caráter étnico. Já se falou que 3 brasileiros estão juntos, estão falando porcaria. De fato, meu interesse por Macunaíma seria hipocritamente preconcebido por demais se eu podasse do livro o que é da abundância das nossas lendas indígenas. Barbosa Rodrigues, Capistrano de Abreu, Koch Kronberg, e desse para o meu herói amores católicos e descrições sociais que não seriam dele para ninguém. Se somando isso com minha preocupação brasileira, profundamente pura, tem os Macunaíma, livro meu. Quanto a algum escândalo possível que o trabalho possa causar, sem sacudir a poeira das sandálias, que não uso sandálias dessas, sempre tive uma paciência muito piedosa com a imbecilidade para que o tempo do meu corpo não cadenciasse meus dias de luta com noites cheias de calma,
para que, no tempo do corpo, não viessem cadenciar meus dias de luta as noites cheias de calma. Araraquara, 19 de dezembro de 1926. Para que não viessem cadenciar minhas lutas umas noites dormidas bem, umas noites dormidas com calma. Este livro, afinal, não passa de uma antologia do folclore brasileiro. Um dos meus interesses foi desrespeitar lendariamente a geografia e a fauna e flora geográficas. Assim, desregionalizava o mais possível a criação, ao mesmo tempo que conseguia o mérito de conceber literariamente o Brasil como entidade homogênea, um conceito étnico nacional e geográfico. Dizer também que não estou convencido pelo fato simples de ter empregado elementos nacionais, de ter feito obra brasileira. Não sei se sou brasileiro. É uma coisa que me preocupa e em que trabalho. Porém, não tenho convicção de ter dado um passo grande para frente, não.